Nós temos uma forte inclinação, ela é uma constante em nós, é a inclinação de buscarmos a solução para os nossos problemas do lado de fora. Quando você tem um problema técnico, científico, matemático ou de engenharia, é bem natural que você procure uma solução lá fora, porque esse é um problema técnico. É um problema que requer um conhecimento e uma especialização técnica, especializada, naturalmente externa, nesses casos. Mas e a questão da ansiedade? Como a questão do medo? Ou da raiva? Ou dos ciúmes? A dor da solidão? Ou inveja? A questão das preocupações, das inúmeras formas de preocupações? Quando você vem e pergunta, por exemplo, como me livrar da ansiedade? Porque temos a inclinação de também buscarmos ajuda. Será que é porque não sabemos como de fato lidar com isso? Será que não sabemos exatamente porque nunca atentamos para esta condição? Que vamos em busca de alguém que possa nos ajudar? Será que externamente também podemos ser atendidos para uma questão interna, psicológica? Aqui juntos, nós estamos investigando a verdade sobre o eu, sobre o ego, sobre a pessoa que nós somos. E o que é esta pessoa que sofre de ansiedade? Quando você vem e pergunta como se livrar da ansiedade, repare, você quer se livrar da ansiedade. Em geral, a inclinação é de não investigar a verdade sobre a ansiedade, e sim de encontrar um caminho rápido, de preferência, uma ajuda externa para lidar com um problema que está dentro de você. No entanto, aqui, o nosso interesse consiste em descobrirmos a verdade sobre nós mesmos. Aprender sobre o autoconhecimento é algo fundamental. É algo que irá lhe revelar a realidade da vida, a verdade sobre a vida. Você terá também a resposta para uma outra pergunta que nós não fazemos. E ela é fundamental. A pergunta é como encontrar Deus. Você sofre de medo, de ciúme, de inveja, de preocupação, de ansiedade, porque não tem a ciência da verdade sobre Deus, a ciência da verdade sobre aquilo que é você em sua natureza essencial, em sua natureza divina. É aqui que está a resposta. Não se trata de se livrar da ansiedade. Não se trata de se livrar do medo, ou da dor da solidão, ou do sofrimento psíquico, ou de alguma forma de transtorno psicológico. Aqui se trata de descobrir a verdade para o fim da ilusão do eu, da ilusão do ego. É a presença do eu
é a presença do ego, a presença da pessoa. É a pessoa que sofre de tudo isso. É a pessoa que vive em uma ilusão de separação, onde ela se vê como alguém na vida, separada da vida, separada de Deus. Aqui no canal, nos encontros que nós temos online nos finais de semana, os diversos encontros que temos, inclusive presenciais, nosso objetivo juntos consiste na revelação da ciência da vida, da ciência divina, da ciência de Deus. Quando você se livra de um estado psicológico, o fato de, como pessoa, permanecer presente, a porta ainda está lá. Aparentemente ela está fechada, mas ainda está lá. Você se livra de um estado de ansiedade, mas um outro surge. Você se livra de um medo, mas um outro aparece, ou aquele mesmo volta, porque a porta está lá. Enquanto a ilusão do eu, a ilusão do ego. Por que eu digo a ilusão do eu, a ilusão do ego? Por que a expressão aqui minha é essa? Porque estamos lidando com uma ficção. A pessoa é uma ficção. É uma imagem que o pensamento tem estabelecido em você, como sendo você. Esta é a pessoa. Este é o eu. Este é o ego. Esta é a porta. Se a porta está presente, se livrar temporariamente de um estado está aberto, vulnerável a outros estados, também conflituosos, também aflitivos, de sofrimento. Portanto, investigar a natureza do eu, investigar a verdade sobre a pessoa, é o que nós precisamos. Aprender sobre o autoconhecimento é o fim da psicológica condição de ego-identidade, de separação entre você e a vida, porque isso elimina a ilusão, a ficção, a imaginação de uma identidade presente, que é a pessoa. Esse é o nosso empenho aqui juntos. É nisso que aqui estamos interessados. Portanto, vamos com calma olhar para isso. Qual é a verdade sobre a pessoa? Quando o sofrimento da ansiedade está presente, o que é a presença do estado, do desconforto, deste mal-estar, desta dor psicológica, no fundo? Nós temos diversos nomes para os estados internos de sofrimento psíquico pelos quais nós passamos. Mas aonde é que esse estado realmente está se situando? Por que há este mal-estar, esta dor, esta qualidade de conflito e sofrimento interno? Aonde é que ela se localiza? Ela é
algo presente em mim. Mas o que é este mim? Não é a presença do pensamento com uma qualidade de imagem, quer não tenhamos consciência desta imagem, o que causa este desconforto, este sofrimento. Por que chamamos de ansiedade? Aqui o que temos presente é uma condição psicológica, uma condição não observada, não investigada, não compreendida. Nós queremos nos livrar do estado, mas quem é o elemento que quer se livrar do estado? Que denomina, que chama de ansiedade? Não é a presença da pessoa, não é a presença do mim, do eu, que quer se livrar da ansiedade? A ansiedade não é o desconforto, o mal-estar, a dor, o sofrimento psíquico. Mas qual é a verdade sobre a pessoa? Qual é a verdade sobre o estado? Deixando de lado o nome que temos para o estado, que é ansiedade. Deixando de lado o nome que temos para este mim, que é a pessoa. O que é que temos presente aqui? Uma condição psíquica, uma condição psicológica. Mas há uma separação entre o estado e o elemento que está vivendo o estado. Há uma separação entre a pessoa e a ansiedade, ou a presença da ansiedade é a presença da pessoa. Repare, aqui já nos deparamos com a investigação da natureza do eu, da natureza do ego. E, naturalmente, da estrutura e natureza do estado de sofrimento, de desconforto, de dor, que chamamos de ansiedade. O que é a compreensão da verdade sobre nós mesmos? É tomarmos ciência aqui, no momento presente, desta condição. Uma condição que representa o estado e a pessoa, a ansiedade e o eu ansioso. Não existe uma separação nesta condição. O que temos presente é a condição. A tentativa de se livrar do estado como um elemento que se vê separado do próprio estado. Repare, é assim que estamos lidando com o sofrimento. No pensamento, em nós, a crença consiste de que o sofrimento é algo separado de mim. Olhando de perto, fica claro que não há nenhum sofrimento separado de mim. Quando o sofrimento não está, não existe este mim. É a presença do sofrimento para este mim. A presença do estado de sofrimento. Essa separação é a base que sustenta a condição, esta condição psicológica, este problema psicológico que não se resolve. Não existe uma separação verdadeira
entre a tristeza de alguém e alguém triste. Acompanhe com calma isso aqui. Não existe uma separação entre a ansiedade e alguém ansioso. Quando não existe ansiedade, não existe alguém ansioso. Quando não existe tristeza, não existe alguém triste. Ambos aparecem como um único movimento. É isso que nós precisamos compreender para irmos além da ansiedade, para irmos além da tristeza, para irmos além do medo. Quando é que você está com medo? É quando o medo está ou quando o medo não está? Não é quando o medo está presente que você aparece com medo? Quando não há medo, você não aparece. A presença de alguém com medo é a presença do medo para este alguém. É assim que estamos funcionando psicologicamente. Esta é a condição interna de desordem, de conflito, de contradição, de dor, de sofrimento, requer a presença deste padrão de dualidade, deste modelo de comportamento e de condição psíquica, onde a ansiedade é para o ansioso, onde o medo é para o medroso, onde a tristeza é para o triste. E qual é a estrutura por detrás desta dualidade? A estrutura básica é a memória. Quando é que você está ansioso? Está ansioso quando o pensamento está se ocupando com algo que o eu, a pessoa, não deseja. Quando é que você está triste? É quando o pensamento está se ocupando com imagens, com quadros mentais, que o eu, que a pessoa, não deseja. Quando é que você está com medo? É quando o pensamento está presente, se ocupando com o futuro que você não deseja, que o eu não quer, ou se lembrando do passado, que não quer que volte, que apareça de novo e seja descoberto, seja revelado. Assim, é a presença do eu, a presença do pensamento, é a presença do pensamento a sustentação do quadro de dualidade. Eu e a ansiedade, eu e a preocupação, eu e o medo, eu e a tristeza. Aqui juntos, compreender a verdade daquilo que é você, aqui consiste em investigar, e esse é o propósito nosso aqui juntos, é investigar a estrutura do pensamento para o pensador. A estrutura do sentimento para o elemento no sentir. Então, o propósito aqui nosso consiste em descobrir a arte da ciência que nos aproxima do fim para esta separação. A ciência que nos aproxima para o fim desta dualidade.
desta separação entre este eu e o problema, entre este eu e a dor, entre este eu e o pensamento. É a presença da meditação. Meditação é olhar, é perceber, é ficar ciente. Isso elimina a separação. Isso elimina esta dualidade. Uma vez que você olhe para o Estado, sem se separar do Estado, sem colocar um elemento para resistir, para lutar contra o Estado que se mostra, então se revela a presença do eu, do pensamento e da condição emocional, sentimental ou de sensação. Então, o que é aprender sobre o autoconhecimento? É olhar como a mente está funcionando. Aqui, neste momento. Tomar ciência do movimento do pensamento é eliminar o pensamento. Quando o pensamento é eliminado, o pensador desaparece. E com ele, também o Estado. Isso requer uma atenção sobre as nossas reações. Quando você está triste, tomar ciência de que o pensador é o eu. A lembrança é a imagem que sustenta. Aquele quadro de dor emocional, sentimental, olhar diretamente para isso, sem interferir com o pensamento, sem interferir com o sentimento. Então, neste olhar, sem interferir, não há resistência, não há este eu não quero, não há uma avaliação, uma comparação, um julgamento, uma rejeição. É somente o olhar. Isso requer que o seu contato com a dor, com o sentimento, com a sensação, seja um contato livre da dualidade. Você não coloca alguém presente nesta condição. Então, se não há alguém presente nesta condição, esta dor, este sofrimento, esta ansiedade se dissolve. É quando o pensamento, construindo a estrutura de alguém que se separa, que rejeita, que não quer, que está resistindo ao estado presente, que sustenta a condição, que sustenta o quadro. Então, o que é a arte da meditação? É a eliminação desta separação. Ela termina quando aquilo que aqui está presente pode se revelar, pode se mostrar. Porque neste momento há só o olhar, o perceber. Não há qualquer interferência, qualquer desejo de mudar, de alterar, de lutar contra isso, de resistir a este pensamento, a este sentimento ou emoção. Portanto, o que é aprender sobre o autoconhecimento?
é colocar atenção sobre as nossas reações quando elas surgem, é que por muito tempo essas reações sempre nos capturaram dentro de um modelo de dualidade, de rejeição, de recusa, de sentir, de perceber. Assim, estamos constantemente lutando contra o que não queremos e agarrando aquilo que desejamos. Então, psicologicamente, estamos sempre dando continuidade à pessoa, a este mim, a este eu. Aqui, olhar para este momento presente, para este quadro que se apresenta, sem interferir com ele, é eliminar a dualidade. Então, a meditação, o que é meditação? Qual é a verdade da meditação? O que ela é? É a presença da constatação do momento presente, sem o passado, ou seja, sem as avaliações, conclusões, opiniões, sugestões, sem este não gostar ou gostar, querer mais ou resistir. Apenas permanecer quieto, com a mente livre para olhar, sem interferir com o momento presente. Seja externo ou interno, o movimento pode ser visto sem interferência. Quando você está conversando com alguém, a meditação está presente. Quando está almoçando, também está presente. Quando está em um sentimento desagradável, você não precisa colocar o nome, chamar esta dor, este desconforto de ansiedade. Neste momento, apenas coloque atenção. Permita que este momento se revele. E ele se revela quando não há interferência, quando há só o olhar, o perceber, o observar, sem escolha. É assim que nos aproximamos da vida, é assim que nos aproximamos da verdade, da meditação. E quando a meditação tem a liberdade de florescer, temos a resposta para a pergunta de como encontrar Deus. A realidade divina é a realidade deste ser. É aquilo que aqui está presente. Quando a dualidade, que é a presença deste eu, desta pessoa, e o que ela sente, e o que ela pensa, e o que ela gosta, e o que ela não gosta, quando isso desaparece, temos a revelação da nossa real essência, da nossa real natureza, da verdade divina. A presença desta verdade é a ciência de Deus. Portanto, ter um encontro com Deus significa assumir a realidade que está presente quando o eu não está. Não é alguém tendo um encontro com Deus, não é a pessoa, não é o eu tendo um encontro com Deus. Também não é este eu, esta pessoa, se livrando da ansiedade, se livrando do medo. A realidade daquilo que é você. Nesta realidade, que é a realidade divina, não há qualquer separação entre você
e a vida. Quando não há esta separação, a base da ilusão não está mais presente, que é o velho modelo de condicionamento mental, de condicionamento psicológico, de presença do pensamento psicológico. Aprender sobre si mesmo é tomar ciência do momento presente, sem colocar uma identidade presente aqui, no viver, no momento, no instante. É o experimentar da vida, momento a momento. Então se revela a beleza do aprender sobre si mesmo. Não é ter aprendido sobre si mesmo. Não é ter conhecido a si mesmo. A revelação daquilo que é você neste aprender é algo aqui e agora. Não fica alguém, quando há esta verdade do autoconhecimento, não é ter conhecimento de si mesmo. Não é ter conhecido a si mesmo. A presença do autoconhecimento. A presença do autoconhecimento é o conhecer a verdade daquilo que aqui está presente, se revelando momento a momento. Então, o sentido do eu, do ego, deste mim, deste elemento que sustenta a separação, a dualidade, não se sustenta. Uma vez que a presença deste mim, deste eu, desta pessoa, consiste de memórias, de lembranças, de recordações, aqui temos a eliminação deste centro de memórias psicológicas, de histórias, de registros do passado. É o contato com a vida neste momento. Num certo nível, a memória ainda estará operando, mas não será mais a memória psicológica, será a memória dos fatos, as memórias simples da vida, não mais a memória desta identidade egóica, desta identidade ilusória, desta falsa identidade. Então nós temos o fim para todos os estados internos conflituosos, aflitivos e de sofrimento psíquico, não só ansiedade, mas medo, depressão, angústia e tudo mais. É o que estamos trabalhando aqui com você. Este contato com a realidade divina é assumir a verdade de Deus, aqui e agora. É ter a direta compreensão da realidade deste ser. Nós temos encontros online nos finais de semana, onde aqui estamos trabalhando com você. São 2 dias, de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Você tem aqui na descrição do vídeo o nosso link para participar dos encontros online. Além dos encontros online, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é o que faz algum sentido para você, já fica aqui um convite, já deixa o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui no comentário, sim, faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A meditação real não faz outra coisa a não ser lhe dar uma constatação dessa sua unicidade, desta beleza, desta presença divina que você traz dentro de si mesmo.